Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai trabalhar com propriedades das substâncias puras. É um capítulo longo, tá? Mas de extrema importância, porque a gente trata aqui da utilização das tabelas termodinâmicas, né? Essas tabelas, muitas pessoas têm muita dificuldade de fazer leitura, e é peça fundamental no curso de termodinâmica, ok? Então, fique comigo aqui que vai valer a pena a gente trabalhar nesse capítulo, tá? Bem, quando a gente pensa em propriedade, gente, propriedades, tá? Vocês têm que ter em mente as propriedades básicas que a gente está trabalhando quando se trata de termodinâmica, né? Que é pressão, temperatura, propriedades intensivas, né? Como energia interna, volume específico, entalpia, entropia, etc. Então é importante, quando a gente trata de propriedade, vocês já terem em mente essa visão das propriedades básicas que a gente sempre vai estar trabalhando. Tudo bem? Então, substância pura. O que a gente pode definir como uma substância pura, por exemplo? A água é uma substância pura, né? Os refrigerantes R12 e R134A é uma substância pura. Então, a gente pode dizer o seguinte: se nós colocarmos uma substância dentro de um container aqui, de um sistema, né? E retirar uma amostra daqui, uma amostra daqui, uma amostra daqui, todas essas amostras terão a mesma composição química. Se todas as amostras têm a composição química igual de qualquer lugar que você pegue, então a gente diz que essa substância é uma substância pura. Nós imaginarmos aqui a água, por exemplo, aqui na Terra, por exemplo, com, né, nossa gravidade aqui para baixo, o líquido vai ficar aqui embaixo e o vapor, por exemplo, fica aqui em cima. E se eu tirar as mesmas amostras daqui de cima do vapor, daqui do líquido, a gente pode dizer que a água é uma substância pura? Sem dúvida, a gente pode dizer que é uma substância pura, pois o vapor nada mais é do que uma fase da água. A composição química, tanto do vapor como do líquido, é a mesma coisa. Então é importante vocês terem isso em mente, tá bom? Um problema mais sério que ocorre é com o ar, né? Predominantemente ele é formado de O2 e N2, tem outras substâncias, mas são em menor quantidade. O ar, a temperatura ambiente nosso é 25 graus, 30, e altas temperaturas, o ar também, apesar de ser formado de mais de uma substância, como oxigênio e nitrogênio, ele é considerado uma substância pura. O problema é só quando a gente está trabalhando com condições de muito frio, né? Condições de temperatura extremamente baixas. Porque aí o que vai acontecer? Tanto com o O2 como o N2, eles vão condensar, né? E aí a gente sai de uma condição vamos para uma condição mais complicada, né? Principalmente porque nós teremos O2 líquidos e N2 líquidos, né? E a gente não pode afirmar que, né, quando está muito frio, que seja líquido, por exemplo. Então, é um caso mais específico que a gente tem que estudar. Tudo bem? Seguindo. Então, a pergunta é: o ar consiste de uma mistura primária de O2 e N2. Beleza. A 25 graus em ATM, o mesmo pode ser tratado como substância pura? Pode ou não pode, gente? Acabamos de ver que sim, podemos sim tratar o ar como uma substância pura para temperaturas ambientes e temperaturas elevadas. Quando a temperatura está muito fria, a gente não pode tratar. Tudo bem? Seguindo aqui. Fases. Nós temos 3 fases básicas que a gente conhece, que é o sólido, o líquido e o vapor. Tá? O que caracteriza essas fases, gente, são justamente as moléculas e são justamente as forças intramoleculares que essas substâncias possuem. Pode ver que no vapor, na fase de vapor ou na fase gasosa, as moléculas elas são totalmente sem nenhuma força intramolecular, elas se aproximam e já afastam, né?
Já no líquido, essas forças intramoleculares já são um pouco maior, né, que mantém aquela substância numa fase líquida. No sólido, essa força é maior ainda, né, e mantém a nossa substância no estado sólido. Tá? Para a gente vai estudar bastante aqui, a gente vai se concentrar mais em líquido e vapor. Tá bom? Temos também as mudanças de fase, que vocês já viram no ensino médio. Nós temos mudanças do tipo sólido para líquido, líquido para sólido, líquido para vapor, vapor para líquido, e sólido para vapor, vapor para sólido. Eu quero que vocês deem um pause no vídeo e tentem descobrir se você lembra como que é essa transformação de fase daqui de cada um desses 6 tipos. Beleza? Dá um pause, tente responder. Vamos lá. Beleza. Então, na fase sólido para líquido, a gente tem o que a gente chama de fusão. De líquido para sólido, nós temos a solidificação. Né? De líquido para vapor, vaporização, ebulição, etc. De vapor para líquido, a condensação. Beleza? Sólido para vapor, a sublimação. E de vapor para sólido, nós temos esse é um pouquinho mais difícil, né? A deposição. Tudo bem? Daí, vamos seguir então. Pergunta: é possível, né, em um sistema, é possível haver uma mistura de uma quantidade de líquido e vapor em equilíbrio térmico e mecânico? Primeiro, na mesa de termodinâmica, vamos definir o que é um equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é se nós tivermos aqui uma mistura de substância e colocar um termômetro aqui e um termômetro aqui, mesmo que sejam em fases diferentes, nós vamos ter uma mistura em equilíbrio térmico, que a gente fala. E mecânico? Mecânico é se a gente, por exemplo, essa mesma substância, nós colocarmos aqui um manômetro, tanto aqui na fase de vapor como na fase de líquido aqui, ele também vai marcar a mesma pressão. Vamos considerar aqui a pressão hidrostática, tá bom? Então, esse é um equilíbrio térmico, equilíbrio mecânico que a gente fala, mesma temperatura, mesma pressão. Então, a pergunta é se a gente pode ter uma mistura de quantidade de líquido e vapor em equilíbrio. Olha, a gente já viu, né? Um exemplo é a água, né? Que aqui está no estado líquido, aqui está no estado de vapor. Se nós colocarmos aqui temperaturas, medir as temperaturas na parte de vapor e aqui na parte de líquido, nós teremos a mesma temperatura assim também, assim como, né, a mesma pressão. Tudo bem? Postulado de estado. Gente, é um postulado muito importante. A gente viu isso, né? Eu falo viu, eu não gravei ainda, mas nós vamos ver nos capítulos 1 e 2, esse postulado de estado, mas ele é muito importante pelo seguinte: o estado de um sistema compressível simples. O que é o estado compressível simples, gente? É um estado onde os efeitos elétricos, magnéticos, eletromagnéticos, alguma coisa não influi no sistema. Ele é completamente especificado, ou seja, o estado é completamente especificado, e aqui é muito importante, por apenas, gente, por apenas duas propriedades intensivas independentes. Então, por exemplo, se de alguma forma num problema você consegue calcular ou fazer a leitura, por exemplo, da temperatura e do volume específico, você, com essas duas propriedades intensivas, consegue fazer a leitura da pressão ou de qualquer outra propriedade. E pode ser qualquer duas. Tá? Nós temos aqui, né, as propriedades de pressão, temperatura, volume específico, energia interna, entalpia, entropia, que nós vamos ver mais para frente. Então,
Assim como a gente pode ler a pressão através da temperatura e volume específico, através da temperatura e do volume específico, nós também conseguimos fazer a leitura da energia interna. Esse postulado é muito importante. Então, apenas com duas, ou a combinação de duas quaisquer propriedades intensivas, a gente consegue fazer a leitura ou cálculo das outras propriedades. Tudo bem?